A festa e os índios. Data desconhecida. Perdida por descuido. Entre 2017 e 2018. Aconteceram muitas coisas, e como faz um certo tempo, já estou esquecendo, como sempre acontece. Lembro que estava tudo muito vívido e bonito. Estava em um lugar onde havia alguns sofás e uma TV passando notícias, com os mesmos jornalistas de sempre, porém eles estavam muito mais naturais. O Evaristo, jornalista famoso, estava falando besteira e dando rata, dando notícias junto com aquela mulher de cabelo curto da Globo, que era esposa do William Bonner, a qual não me lembro o nome agora. Os dois estavam muito naturais, e era como se o Evaristo não percebesse que estava sendo filmado. Ele estava dizendo muitas besteiras. Dizia, por exemplo, o quanto a de cabelo curto era gostosa, e que comeria ela. A de cabelo curto tentou mostrar e fazer Evaristo perceber que estavam filmando. Quando ele percebeu, ele riu muito, e disse: foda-se. Não estava nem aí. Foi engraçado. Então contaram de um brasileiro que comprou uma casa perto da Estátua da Liberdade nos Estados Unidos, e ia ser o primeiro brasileiro a morar em uma certa comunidade dos americanos, comunidade a qual era como se fosse uma ilha. Então parei de assistir a televisão e andei um pouco, meu pai estava neste local também, então ele foi saindo e eu quis ir atrás. Só que fiquei um tempo no local ainda, e a Lobato estava lá, grandona, com o seu namorado. Eu a vi no local, porém não dei muita moral, olhei na cara apenas, mas nem cumprimentei. Fui caminhando então para a saída do lugar, e fui colocando algo como meu tênis, não sei o porquê estava sem tênis. Então Lobato passou com o namorado na minha frente, aonde eu estava, e veio como se fosse para falar comigo, então eu tive que cumprimentá-la, e disse: Oi. Como foi o enterro de seu tio? Ah, foi de boa. É porque eu vi que você postou um negócio. Você falou que não ia ficar com mulher nenhuma e está aí, né? Com outra. Realmente me lembrava de haver dito isto para as outras garotas na festa, inclusive estas duas. Havia dito que estava namorando e não ficaria com ninguém, e tudo mais. Mas neste momento, Lobato interrompeu. Presta atenção em mim que você tá falando comigo agora. Então eu já virei para ela na mesma hora e ignorei as meninas. Parecia que ela também estava lúcida no astral. Ela então disse: Nossa, como você consegue ficar de boa no enterro do seu tio? Eu não me importava muito com ele. Então me veio um pensamento muito interessante, enquanto eu falava com a Lobato, porém não pude dizer a ela, pois pensei que ela não podia saber. Tem a ver com a frase que eu postei. Pensei que a gente aqui é como se fosse gado. E não pode saber disso. Nós todos, acabamos parando aqui neste lugar e perdendo todas as memórias, simplesmente porque temos de ser alimento e não podemos saber de tudo, pois se um gado soubesse e tivesse consciência de que ele é apenas um gado sendo criado preso para ser alimentado, ele iria se revoltar e tentar fugir. Pensei então, com a gente é a mesma coisa. Por isso tem coisas que não podemos saber. As verdades. Pensativo e triste com isso, eu quis sair de lá rápido. Então eu fui sair lá fora, estava de noite ainda, assim como estava no momento da festa e também momentos antes, porém já amanhecendo. Andei por uns campos muito bonitos, gramado com plantas e flores incríveis. Estava andando meio sem rumo e pensativo. Estava muito lúcido. Enquanto estava neste gramado, com plantas muito belas. Lúcido e pensativo. Era como se eu lembrasse de tudo. Ou pelo menos de algumas coisas. Mas ao mesmo tempo eu estava meio triste e revoltado, com essa situação de gado. E essa era a tristeza que eu havia sentido e não sabia explicar antes. Eu estava muito, mas muito puto mesmo. Pensava, como era absurdo, sermos apenas alimento energético para outros seres, que foram os seres que criaram nós, ou seja, a raça humana serve para eles se alimentarem, e os mesmos que deram a ordem de crescei-vos e multiplicai-vos da Bíblia justamente para ter mais gado para se alimentar. E os mesmos foram responsáveis pela arquitetura do nosso organismo, que naturalmente nos deixa tarados e com vontade de reproduzir muito, igual bicho mesmo, pensamento em reproduzir e sexo o tempo inteiro.
Todos estes pensamentos me deixaram bem desapontado e revoltado. O local em que eu estava era incrível. Eu fui andando e subindo algo como um morro, havia algo como um caminho de cimento, e havia um índio em um orelhão logo à frente. Ele olhou com cara de cu para mim. Como eu estava com estes pensamentos na cabeça, e bem revoltado e puto, então eu mandei dedo para ele. Ele veio então correndo para cima de mim igual um maluco, e eu saí correndo desse índio, voltando para o lugar em que eu estava antes, mas antes de chegar, ainda à distância, fiz sinal de positivo com o dedo, e mandei pensamentos positivos, pensando algo como para ele ficar de boa, tranquilo. Mas ele continuou correndo. Então eu fiz sinal de pare com a mão, ainda de longe. Então ele fez também o mesmo sinal de pare com a mão que eu fiz, ainda de longe, e parou de me perseguir. Então fiz sinal de positivo com o dedo e ele fez também, parece que desta vez entendeu. Então ele se virou e voltou a caminhar pro lado dele, e eu também segui caminho e fui pro meu lado. Eu saí andando e reparando em tudo, haviam algumas plantas incríveis no local, e também muitos índios, vários índios passavam na rua, conversando outra língua. Pareciam com os povos da América Central, ou América do Sul porém não brasileiros, com descendência indígena, e falando algo como um espanhol ou uma língua deles que eu não compreendia muito bem. Vestiam roupas normais, eram civilizados, apenas habitantes ali daquele país, porém claramente os seus traços vias a origem indígena mais pura, descendentes talvez diretos dos povos antigos da América Central e do Sul. Neste momento eu encontrei Lobato novamente e percebi que havia voltado para o mesmo lugar, após correr do índio. Ela estava lá no mesmo ambiente fechado, e tocava uma música de balada qualquer. Mas eu estava meio triste, sei lá, me sentindo triste e perdido. Já estava amanhecendo, e tinha um pouco de sol. Então neste momento eu pensei e disse para Lobato: caralho! Se na hora que eu acordar for tipo umas 6 da manhã e estiver amanhecendo também, aí eu vou confirmar que isso tudo foi no astral, porque eu estou praticamente vendo o sol nascer aqui. Porque antes estava de noite, na balada, e agora está amanhecendo. Então saí andando e dizendo: quero encher a cara. Beber pra caralho e achar uma balada. Estava pensando nisso pois estava triste. Já estava um pouco longe, quando lembrei-me que havia esquecido uma mochila, naquele mesmo lugar em que Lobato estava. Voltei então e percebi que era o mesmo lugar. Então pensei: se minha mochila estiver aqui, confirmo que é o astral. Mas aí naquele mesmo lugar onde antes havia festa, estava tendo um jantar, algo como um buffet, ou algo assim, na mesma estrutura, e as pessoas que estavam no local eu não conhecia. Então procurei minha mochila, e perguntei para as pessoas que estavam lá sobre a mochila, porém não a encontrei, e pensei: vixe, será que eu vim parar no lugar errado? Então eu saí daquele local fechado, e voltei ao ar livre e então pensei novamente: já sei, vou tentar voar para confirmar se é astral. Então eu saí voando, e fui pensando: caralho, tô no astral mesmo. E havia algo como um vento muito gostoso, que me ajudava a levantar mais ainda. Então de cima eu vi algo como uma floresta. Tinha muito verde, no lugar que eu estava. Só que aí eu não pensei em lugar nenhum para ir, minha visão começou a se apagar, e eu acordei. Olhei no relógio do celular imediatamente, e para minha surpresa, o relógio marcava 6 horas e 4 minutos. Bateu com um sonho, pois estava de noite e aos poucos foi amanhecendo, até que eu vi o sol brilhando. Tentei voltar pro sonho mas não consegui dormir mais, e então escrevi o relato. Ilustração por Vinícius Campos.